FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A sociedade está cada dia mais se convencendo que precisa substituir os compostos e os produtos que usa, que agridem o meio ambiente e principalmente a saúde humana, por produtos mais sustentáveis, mais verdes. No entanto, os produtos mais sustentáveis são, em geral, mais caros do que os convencionais. Isso dificulta a aceitação da população para adotar os produtos mais verdes. Bem, a CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A CETESB já tem 50 anos na área de licenciamento e fiscalização ambiental. Atualmente, a CETESB é considerada a melhor agência ambiental da América Latina. Então, é muito trabalho envolvendo diversas áreas, áreas que vão desde questões do ponto de vista de emergência até questões de licenciamento de atividades econômicas e também apoio aos municípios do estado de São Paulo. Bem, a gestão de resíduos é algo fundamental no contexto atual. E se não houver gestão de resíduos, nós vamos ter problemas com a saúde das pessoas, com as atividades empresariais, por conta dos resíduos das empresas, com as cidades, né? Então, acho que todo mundo já sabe de pestes, problemas de saúde que ocorreram no passado, que acabaram eliminando e matando muitas pessoas justamente porque não havia uma gestão adequada de resíduos. Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, para você poder licenciar uma atividade ou renovar a licença da atividade, já se exige o plano de logística reversa, que é exatamente o cuidado com os resíduos decorrentes daquele consumo, daquela atividade que é realizada. Meu nome é Arlene Gonçalves Correia, eu sou professora do Departamento de Química da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e toda a minha carreira foi construída aqui. Então, o projeto que nós coordenamos aqui na UFSCar é a instituição sede desse projeto, é um projeto que é dentro de um programa especial da FAPESP, que se chama Centro de Pesquisa em Engenharias, onde a FAPESP se une a uma empresa do setor privado para desenvolver pesquisas de ponta que visam desde a pesquisa básica até a inovação tecnológica. No caso específico do nosso centro, que é chamado Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, ele é financiado pela FAPESP e pela GlaxoSmithKline, que é a GSK, que é uma indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, entre todas as indústrias que envolvem química, é uma das que mais precisa de métodos sustentáveis para a produção de medicamentos. A indústria farmacêutica, embora seja extremamente avançada, a produção de medicamentos, a produção de fármacos, né, que é o princípio ativo do medicamento, gera muito resíduo. Então, a indústria farmacêutica é uma daquelas que é mais cobrada para ter métodos sustentáveis. E é por isso, então, que vem o interesse da GlaxoSmithKline, da GSK, de financiar um projeto de pesquisa do porte do nosso. A química verde é uma ciência ou uma área da química relativamente nova. Ela foi definida os seus estudos começaram há 25 anos atrás. O projeto em si foi aprovado em 2016 e o que a gente pretende fazer, então, é trabalhar em conjunto com várias universidades para desenvolver métodos sustentáveis. O que a gente considera um método de química verde ou química sustentável? São métodos que produzem compostos que continuam sendo importantes para o homem, para o ser humano e para o meio ambiente em geral, mas que não tragam prejuízos. Por quê? A química sempre desenvolveu produtos extremamente importantes. Fora os medicamentos, tudo que a gente usa de roupa, sapato, aparelhos, alimentos, tudo tem química. Mas essa produção, muitas vezes, gera também contaminação ambiental através dos resíduos. Então, a química sustentável, a química verde, ela nasceu com o propósito de transformar toda essa química, entre aspas, sujas,
em uma química limpa. Então, com a química verde, nós pretendemos desenvolver métodos que continuem produzindo todos os materiais que a gente precisa para o nosso dia a dia, mas de uma forma ambientalmente correta. O centro de pesquisa que nós temos aqui na UFSCar, ele foca principalmente no desenvolvimento de novos catalisadores. Por que catalisadores? Porque os catalisadores, eles aceleram as reações, portanto, elas vão ser obtidas, o produto é obtido em tempo menor, e isso custa menos porque usa menos energia e gera menos resíduo. A catálise é um dos fundamentos da química verde. E o processo catalítico é aquele onde, ao invés de usar quantidades grandes de compostos, de reagentes para produzir um determinado produto, eu uso quantidades muito pequenas de um catalisador. É um reagente, mas a quantidade dele é muito pequena quando comparado aos reagentes convencionais. Apesar da gente usar uma quantidade muito pequena, ele acelera a reação, diminui a energia necessária para que a reação ocorra. Então, eu tenho a formação de um produto num tempo muito menor, usando menos energia. Dentre os catalisadores, nós temos vários, inclusive usando enzimas, que é a biocatálise, mas o que a gente tem feito mais especificamente aqui no nosso laboratório é o desenvolvimento de catalisadores oriundos da biomassa, que são magneticamente recuperáveis. Então, a forma como a gente retira o catalisador da reação é simplesmente usando um ímã, e esse catalisador, então, pode ser reciclado. Então, de várias maneiras, a gente tem um processo sustentável, porque o catalisador é oriundo da biomassa, ele é, portanto, de fonte renovável, ele é retirado da mistura reacional após o término da reação, usando simplesmente um ímã. A gente não tem nenhum processo que gera resíduos para recuperar esse catalisador, e ele é reciclado. A biomassa é tudo que a gente obtém a partir de fonte orgânica, plantas, animais. Então, todo o material que é feito a partir de seres vivos, incluindo plantas, são chamados biomassa. Então, por exemplo, se a gente tem uma floresta que tem uma imensidade de árvores, tudo aquilo se caracteriza como sendo uma biomassa. Tradicionalmente, nós temos usado a maioria dos compostos oriundos do petróleo. Portanto, a indústria petroquímica ela é muito bem desenvolvida. E os custos, então, dos produtos que a gente tem a partir do petróleo são mais baratos do que os oriundos da biomassa. No entanto, os produtos da biomassa são menos poluentes. Se a gente comparar, por exemplo, o etanol, que é produzido a partir da biomassa, que é a cana-de-açúcar. A produção do etanol e o uso do etanol em substituição à gasolina que vem do petróleo, ela libera na atmosfera 89% menos gás estufa, que é aquele que é o causador do efeito estufa, né? Que a gente tem mudanças climáticas, aquecimento global, tudo devido ao gás que causa efeito estufa. Então, os produtos que podem ser feitos oriundos da biomassa agridem menos o meio ambiente, porque a produção deles, ao invés de liberar gases que causam efeito estufa, eles eliminam esses gases. Produção e consumo sustentáveis são dois conceitos fundamentais na sociedade contemporânea. E o nosso consumidor, ele não é um consumidor passivo, ele não é uma figura passiva. Ele precisa cada vez mais saber que ele faz parte desse jogo. Se eu preciso pensar num consumo mais responsável, eu só vou falar num consumo responsável se o próprio consumidor avalia aquilo que ele está consumindo. Então, uma das formas seria olhar que tipo de embalagem o produto tem, se a embalagem ela é muito grande, desproporcional ao produto, talvez eu possa escolher, inclusive, um produto que tem uma embalagem menor, porque o desenho da embalagem ele já está na legislação, como uma exigência também do fabricante. E são poucas as empresas que estão olhando para esse lado. Agora, o consumidor, ele tem esse poder de exigir cada vez mais que se leve em conta esses fatores. A química verde ou química sustentável, que são sinônimos, ela visa a criação de produtos e processos que não agridam o meio ambiente, não gerando resíduos tóxicos, por exemplo. A química verde não é somente criar produtos novos ou mais sustentáveis. Ela também visa monitoramento do meio ambiente.
Então, uma das formas da gente contribuir para a sustentabilidade é acompanhar o quanto o ambiente está sendo degradado e também na recuperação desse meio ambiente. Por exemplo, nós temos dentro do nosso centro pesquisadores que trabalham na degradação de corantes, de pesticidas, usando tecnologias limpas. Então, além da gente evitar processos que são poluidores, a gente também tenta recuperar aquele ambiente que foi degradado. Um exemplo prático do nosso dia a dia são as tintas. As tintas que a gente usa para pintar as paredes, elas são diluídas em água, portanto, são pouco tóxicas. No entanto, a tinta que a gente usa para pintar ferragens, por exemplo, os portões, janelas, os carros, essas tintas são as tintas que a gente chama de tinta a óleo, elas são diluídas em solventes que são oriundos do petróleo. Esses solventes são extremamente tóxicos, tanto para o homem como para o meio ambiente. Uma alternativa seria usar solventes oriundos da biomassa. Um exemplo que substituiria esses solventes das tintas a óleo é o anisol, que é obtido a partir do anis, que é uma planta. No entanto, ainda ele é muito caro e o seu uso como alternativa para os solventes do petróleo ainda é muito baixo, muito pouco utilizado. Um dos maiores desafios que nós temos hoje para trabalhar com química verde ou química sustentável é baratear o custo dos processos. E isso só pode ser feito com pesquisa básica. Todos os processos que a gente usa para empregar química verde têm que ser pesquisados desde o princípio até gerar produtos que sejam sustentáveis. E sem o financiamento de instituições como a FAPESP, isso seria impossível. É fundamental que nós apliquemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos para ter um controle, tanto do ponto de vista dos resíduos gerados na produção dos produtos, quanto dos resíduos pós-consumo, que são esses resíduos gerados do ponto de vista do consumidor. A pessoa comum pode, sim, ajudar, porque cada um de nós é um agente fiscalizador. Cada um de nós pode exigir esses avanços. É preciso adotar medidas firmes nesse sentido. Caso contrário, nós vamos ter um problema de geração muito grande de resíduos que vai gerar danos ambientais. Se você colocar resíduos em qualquer tipo de resíduos no seu lixo de casa, você pode estar contribuindo para a contaminação. Agora, nós pensamos isso só do ponto de vista da atividade do poder público, do município, que está coletando, para onde ele leva os resíduos, coisa do gênero. Mas cada um de nós tem que tomar muito cuidado com a forma como coloca o seu lixo em casa. Porque se você colocar, por exemplo, medicamentos no lixo comum, você pode contribuir para a contaminação. Mesmo que não haja coleta seletiva, isso não é uma desculpa para que não se planeje separar os resíduos dentro de casa, dentro dos condomínios. Nós sabemos que a corrida no futuro não vai ser pelo ouro, mas vai ser pela água, num futuro muito próximo. Então, vocês imaginem essa disposição inadequada em qualquer lugar desses resíduos. Daí porque a legislação tem que ser exigente, mas nós também temos que cumprir, nós temos que fazer a nossa parte no cumprimento dessas regras. E a CETESB, como órgão fiscalizador, também o seu papel de fiscalização e de licenciamento. A química sempre teve um papel fundamental para os seres humanos. Mas no último século, com a explosão da população, a química passou a produzir compostos em toneladas. Por exemplo, tem mais de 70 mil compostos que são produzidos anualmente e que a maioria deles são usados para o nosso bem, para o nosso bem-estar. No entanto, alguns geram resíduos que poluem o meio ambiente e, por consequência, agridem a saúde humana. Dessa forma, a gente precisa criar novos processos que continuem produzindo esses compostos que são para o bem dos seres humanos, mas que não agridam o meio ambiente. Esses processos mais sustentáveis estão sendo, então, desenvolvidos para resolver esses problemas de poluição ambiental. Dessa forma, com a diminuição da poluição e da degradação do meio ambiente, a população vai ser diretamente beneficiada.